Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do Estratégia Carreira Jurídica, o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Pessoal, então vamos continuar a Lei de Drogas. Boa noite, Clara, Camargo, Pedro Paulo, Sandra Marinha, Amanda de Oliveira Mororó, nossa mediadora do chat. Quem está acompanhando quem está me acompanhando na transmissão é o meu amigo Emanuel. E sempre que eu agradeço, Emanuel, eu agradeço a todos os operadores de imagem do país que ajudam Estratégia Carreira Jurídica nas transmissões para os nossos alunos ou nas gravações das aulas. Pessoal, vamos terminar a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, e depois eu vou colocar para vocês o rol dos crimes hediondos. A gente vai comentar o rol dos crimes hediondos equiparados, tá bom? Equiparados a gente já falou, nós vamos falar sobre os hediondos um por um, certo? Bom, vamos que vamos, vamos que vamos. Uma boa noite, Rodrigo Fragoso. Seremos PCDF. Bom, vamos lá, Clara Camargo. Seremos PCDF, claro. Conto com vocês aqui. Vamos lá. Imagina que orgulho. Tive aula com o prof. O grande lance é que vocês... Pessoal, vocês passam no concurso, me encontram. Tive aula com o senhor. Nossa, pior, vocês não sabem, é uma alegria imensa quando chega e fala, nossa, olha, passei no concurso, fui seu aluno, fui aluno, aí quando fala, fui aluno do senhor. E o grande lance, galera, é que teve gente que foi meu aluno, foi aluno em 2008, nossa, 2009, assim, já tem 13, 14 anos que foi meu aluno. Mas, vamos lá, vamos fazer o que nós fazemos há 17 anos, quase 18, vamos tentar conquistar o mundo. Então, uma boa noite para todos vocês, estamos ao vivo em definitivo para todo o Brasil. Artigo 34, nós vamos hoje a caneta está com a textura legal. O artigo 34 da Lei de Drogas, galera, o artigo 34 da Lei de Drogas, você tem que ficar antenado, tá? 34 da Lei de Drogas. Pode ser que apareça numa questão a descrição do laboratório, tá? E aí você tem que ficar antenado no que vem a ser o laboratório, porque eu peço atenção a respeito do objeto material desse delito. E eu já vou falar por que vocês têm que ter uma atenção especial. O objeto material desse delito, o que é o objeto material? É a pessoa ou coisa. Então aqui nós estamos falando de uma coisa sobre a qual recai a conduta do agente, certo? Beleza. Aí, então aqui a gente está lidando com uma coisa, tá? Aqui vocês vão... O nome do crime é tráfico de maquinários. Capês coloca tráfico de maquinários, tá? Como o nome do crime. Maquinários. Qual que é o objeto material desse crime? Maquinários, instrumentos, aparelhos, ou objetos usados na preparação ou produção de drogas. Tudo bem? Então, aí que eu quero que vocês não confundam objeto jurídico com objeto material, tá? Então eu tenho instrumentos, aparelhos, maquinários usados, objetos usados na preparação ou produção de drogas. Beleza? O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. E aí o que eu vou ter? Maquinários, instrumentos, aparelhos ou objetos usados na preparação ou produção de drogas, tá?
E é aí que vocês têm que tomar cuidado. Lembra do seriado Breaking Bad? Quem assistiu Breaking Bad? Ó, se você quer ser policial, tem que assistir Breaking Bad, tá bom? Breaking Bad é pesado, bem pesado. Quando vocês passarem no concurso, vocês tirem o tempo para assistir os seriados de vocês. Quando eu dou aula no estudo acompanhado, quando eu falo no estudo acompanhado com meus alunos, a gente tem um produto que é o estudo acompanhado Delta. Eu sempre falo, você tem que arranjar uma forma de descansar a cabeça. Eu sempre falo dos filmes e seriados. Foi assim que eu passei em concurso, tá? Eu assistia filmes no final de semana, como uma forma de compensar tudo que eu tinha feito durante a semana. O William Douglas falava isso no Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Ele falava que você precisa recompensar seu cérebro, né? Mas não é, por exemplo, comendo açúcar e chocolate. Você tem que ter uma vida saudável, certo? Então, principalmente se você quer ser policial civil, policial, no caso, membro das carreiras da Polícia Civil, no caso aqui o nosso curso é para delegado de polícia, tem TAF. Certo? Acho que por exceção deve ter algum estado na federação que não tem TAF, mas em regra nós temos TAF, então nós temos que estar saudáveis. Você não vai presentear seu cérebro com doce, certo? Senão você vai ficar imenso e não vai conseguir fazer o TAF. Então a gente começa a ter, mesmo, eu sei que é uma vida muito maçante de concurseiro, você tem que acabar tendo uma alimentação saudável, porque você vai fazer exame de saúde e, como eu já falei para vocês, meu colega reprovou por conta do colesterol. Aí depois ele acertou lá, entrou com recurso administrativo, ele reduziu as taxas de colesterol, conseguiu com recurso administrativo. O que eu coloco para todos vocês, para os senhores e para as senhoras, que vão ser meus colegas em breve, o William Douglas falava que ele jogava videogame, lá nos anos 2000, 90, que ele ia lá e depois que ele estudava, ele jogava videogame para compensar, dar uma compensação ao cérebro. Eu assistia filme no final de semana e jogava futebol, tá? Jogava futebol no sábado à tarde e domingo de manhã. E, além disso tudo, eu assistia vários filmes no cinema. Não tinha DVD em casa, porque senão eu ia ficar assistindo filme sem parar. Era a época dos DVDs ainda. Tudo bem? Ainda não tinha serviço por streaming. Mas por que eu ia para o cinema? Porque relaxava. A escuridão do cinema relaxava e aí me deixava pronto para a semana. O problema é você não acertar os horários e ficar maratonando séries, né? Aí não tem jeito, aí não vai dormir lá às 6 horas da manhã, fica com o horário desregrado, tá bom? Eu não quero que vocês cheguem nesse ponto. Então assiste 3 episódios no sábado, 3 no domingo, aí na outra semana assiste mais 3, certo? É duro, mas é assim que funcionam os estudos. Que não pode você ter que acordar às 8 para estudar e assistir seriado até 6 horas da manhã. Quem pode assistir seriado aqui, o professor que já passou na prova, já está há 17 anos como delegado, professor, na minha folga eu posso fazer isso, tá bom? Vocês vão chegar nesse nível de vida, tá? Vamos lá? Então no Breaking Bad, eles furtam os instrumentos que guarnecem o laboratório da escola do Jesse e montam um laboratório, e montam um outro laboratório dentro de um furgão no meio do deserto para cozinhar metanfetamina. Se os policiais do DEA chegassem e abordassem no momento que foi constituído o laboratório, sem que tivesse droga e sem que tivesse produto químico, eu teria o crime do 34. Agora, o que vocês precisam saber é que o crime do 34, o objeto material, maquinários, instrumentos, aparelhos ou objetos usados na preparação e produção de drogas, tá? O professor Capês, ele chama esse crime de tráfico de maquinários. Porque tem vários verbos núcleos, certo? Não tem só ter em depósito, são vários verbos núcleo, tá? Então, o professor Capês chama de tráfico de maquinários. Eu queria que vocês não confundissem objeto material com objeto jurídico, tá? O CESP, por exemplo, perguntou numa prova objeto material com objeto jurídico. Em regra, os crimes previstos na lei de drogas têm como objeto jurídico a saúde pública. Tudo bem? Então o nome que o Capês deu, tráfico de maquinários. Vamos lá, algumas considerações do que eu escrevi na lousa. Primeiro, alguns nomes
tá? Alguns nomes, pessoal, alguns crimes, o próprio legislador dá um nome, certo? Então, se você pegar, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, o legislador deu um nome aos crimes, é o chamado nomen iuris. Se você pegar, por exemplo, outras leis penais especiais, nem sempre vai aparecer o nomen iuris, certo? Então precisa ficar muito antenado se há ou não, se há ou não na letra da lei o nomen iuris. Quando não há do verbo haver o nomen iuris, o nome do crime, certo? O que acontece? Os doutrinadores, como por exemplo o professor Fernando Capês, ele dá o nome de tráfico de maquinário. Ah, professor, eu estudo pelo professor Renato Brasileiro, ele dá outro nome, nenhum problema. Dependendo do examinador, como eu, por exemplo, eu fui monitor de alguns professores nos anos 2000. No final dos anos 90, eu fui aluno do professor Luiz Flávio, do professor Capês, do professor Damásio. Então eu, por exemplo, se eu fosse examinador e não professor de cursinho, eu ia adotar Capês, Damásio e Luiz Flávio Gomes nas minhas provas, se eu fosse examinador. Se eu fosse escolhido para ser examinador de concurso, e primeira fase, se eu fosse fazer uma pergunta, lógico, letra de lei e jurisprudência, mas já na segunda fase, eu ia perguntar as teses desses professores que me deram aula. É questão de afinidade. Prova oral, então, eu perguntaria os entendimentos de tais professores se o aluno conhece. Conforme os anos foram, conforme nós tivemos o avanço no tempo, alguns professores deixaram de lecionar e seguiram outras carreiras, como a carreira política. O que eu tive? Eu tive o surgimento de novos professores, e tais professores, eles acabam se tornando doutrinadores. Nos anos 2000, vem o professor Guilherme de Souza Nutti, professor Rogério Sanches, certo? Professor Renato Brasileiro. Nos anos 2010, nós tivemos outros professores, e assim vai. E aí o que eu quero falar, chamar a atenção de vocês, é que, a depender da doutrina, para facilitar o estudo de vocês e a compreensão, é que o doutrinador ele acaba dando um nome, certo? Quando você está estudando lá no direito penal, doutrinas são estudos. O que é uma doutrina? Doutrinas são estudos feitos pelos cultores do direito, certo? Estudo feito pelos estudiosos. É para não ficar ruim a frase. Quando você pega livro, na parte de direito penal, parte geral, questão de o que é doutrina, fonte do direito penal, a doutrina, na verdade a doutrina são estudos feitos pelos cultores do direito. Para não ficar ruim a frase, para não soar ruim, estudos feitos pelos estudiosos do direito, tá? Então fique antenado. E vou chamar a atenção dos senhores e das senhoras. Duas questões, e já adiantando o Estatuto do Desarmamento, para você ver como é importante você memorizar o nome que é dado pelo legislador, para você verificar o nome que é dado pelo legislador na letra da Quando você pega uma prova lá do Paraná, teve um concurso no Paraná, que, se eu não me engano, seria o mesmo cargo que de um analista, só que lá tem outro nome no estado do Paraná. Presta atenção, eles colocaram vários verbos núcleo: ocultar, transportar, ceder ainda que gratuitamente e alugar, algo assim. Eram verbos núcleo que estavam no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que estão no artigo 14. Ele colocou vários verbos núcleo, menos o verbo portar, menos o verbo possuir. O examinador colocou vários verbos núcleo do artigo 14, menos o portar, e também não colocou o possuir. Então, ele colocou vários verbos núcleo do 14, e ao final da questão ele falou, por exemplo, vamos lá: ocultar, transportar, ceder ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso permitido. Transportar, ocultar, ceder ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal, ou sem observar as regras, configura o quê? Crime de porte ilegal de arma de fogo. Perdão, só para não... O possuir é do 12, peço desculpas, é que o 16 é que vem os dois juntos. O 16 é que vem os dois juntos, peço desculpas. No 16, quando vocês tiverem aula comigo, vai ter o possuir e o portar, peço desculpas, tá? No 16 tem possuir e portar. O 14 é portar e o 12 é possuir, peço desculpas. 12 possuir, 14 portar e 16 portar ou possuir, isso.
certo? Então vamos lá, ele colocou ceder ainda que gratuitamente, transportar, remeter, tá? Ele colocou vários verbos, menos o verbo portar no artigo 14. Tudo bem? Aí ele colocou, configura crime de porte ilegal de arma de fogo. O nome do crime é porte ilegal de arma de fogo, mas não quer dizer que só tem o verbo portar. É o nome dado pelo legislador, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então foi uma pegadinha para o candidato desavisado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ah, tem lá, ceder ainda que gratuitamente, ocultar, certo? Transportar, certo? Arma de fogo de uso permitido. Lógico, sem observar o regramento legal. Isso é o quê? Isso configura porte ilegal de arma de fogo. O nome do crime faz menção ao verbo portar. O nome do crime faz menção ao verbo portar. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porém, os verbos núcleo, além de portar, eu tenho outros verbos núcleo. Peço desculpas para vocês, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso. O 12, possuir ilegal, possuir de maneira irregular arma de fogo de uso permitido. O 12. O 14 é portar de maneira ilegal arma de fogo de uso permitido. Aí, o 16 é possuir ou portar arma de fogo de uso restrito. O 16. Aí depois, quando você vai mais para frente, é que colocaram a arma de fogo de uso proibido, tá? Com o pacote anticrime, eles mudaram as disposições topográficas, certo? O 12, possuir de maneira irregular arma de fogo de uso permitido. O 14, portar de maneira ilegal arma de fogo de uso permitido. O 16, possuir ou portar arma de fogo de maneira ilegal arma de fogo de uso restrito. E depois, mais pra frente, que eles colocam a arma de fogo de uso proibido. Até por conta da lei dos crimes hediondos, tá? Houve uma mudança na disposição topográfica dos dispositivos do Estatuto de Armamento. Tudo bem? Vocês entenderam a questão do nome em iuris? Acredito que tenham entendido. Tem a do verbo haver crimes, tá? Que possuem nomes dados pelo legislador, e há crimes em que o legislador não deu nome, e aí eu tenho que colocar para vocês. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão, galera, é aqui, ó. A diferença de objeto material para objeto jurídico. Quando eu estou falando de crimes previstos na lei de drogas, eu tenho a saúde pública como bem protegido pelo direito penal. Sabe o que o examinador do CESP cobrou numa questão de múltipla escolha? Vamos lá, em regra, os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento protegem a incolumidade individual. Estava errado. Em regra, os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento protegem a incolumidade pública. Então, a questão era, o objeto jurídico dos crimes previstos no Estatuto de Desarmamento é incolumidade pública. O que é incolumidade? Incólume. Incolumidade vem de incólume, que não sofreu dano. Então, em regra, os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento têm como objeto jurídico a incolumidade pública. O examinador do CESP, SEBRASP, à época, cobrou que os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento tinham como regra o quê? A incolumidade individual. Falsa. Falsa. Tá? Alternativa errada. Era uma questão de múltipla escolha. Aí você vai perguntar, Baltzir, quando tem lá que os professores montam material no PDF, que ele coloca sujeito ativo, sujeito passivo, que não dá para fazer isso aqui numa aula de 1h30, certo? Só num crime a gente leva 1 hora. Quando o professor coloca sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, saúde pública, certo? Objeto material, instrumentos, aparelhos, objetos usados na preparação, produção de droga, objeto jurídico, saúde pública. O que você acha dessa metodologia? Essa foi a que eu aprendi. Essa foi a que eu usei para passar no concurso. Pegando materiais em que você... Quando eu escrevi os materiais lá nos anos 2010, meus materiais que eu comentava impressos, eu fazia assim, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, se o crime era doloso, se o crime era só culposo, se o crime tinha dolo no caput, culpa no parágrafo, e assim por diante, se admitia a tentativa, se cabiam as medidas penalizadoras ou não da 9.099, você vai fragmentando o dispositivo, você vai analisando parte por parte, quais eram os verbos núcleo. Era assim que eu colocava para o candidato, para candidato, quando eu escrevia os materiais impressos. Tudo bem? E aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras. Tem crime que tem nome, há do verbo haver crimes que não possuem nomes, tá? Objeto material você não pode confundir com objeto jurídico. Aí vem um grande detalhe. Se na questão de prova aparecer
produto químico, tá? Se na questão de prova aparecer produto químico, produtos químicos, insumos ou matéria-prima. Se for esse o objeto material, você vai para outro dispositivo, tá? Você vai para outro dispositivo. Você vai para o 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Você faz uma adequação típica, certo? A correta adequação típica. Quer dizer, o laboratório que aparece com o Jesse e com o Mr. White no começo do Breaking Bad, se não tiver produto químico, se não tiver insumo ou matéria-prima, você vai autuar o sujeito na prática pelo 34. Baltzer, apareceu produto químico, insumo ou matéria-prima. 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Você vai sempre olhar no estudo de vocês qual é o objeto material. Agora, eu quero que vocês fiquem muito antenados, tá? Quando eu falo no 34, galerinha, o 34 é um crime, subsidiário, tá? O artigo 34 da Lei de Drogas, que nós estamos estudando, é um crime subsidiário. Eu só vou usá-lo se eu não conseguir apreender droga, se eu não conseguir apreender produto químico, insumo, matéria-prima. Quer dizer, entrei com a equipe tática. Aí primeiro entra a equipe tática, certo? Primeiro entrou a equipe tática, depois eu entrei com os agentes. Vamos lá, só tem o laboratório, artigo 34. Se só tiver o laboratório, artigo 34. Por quê? Porque é um crime subsidiário. Nelson Hungria falava que era um soldado de reserva. É reserva. Nelson Hungria, o maior dos penalistas. É o reserva. Tá? Então, olha só. Se eu entrei no laboratório, só tem o laboratório. Se eu entrei na casa e tem um laboratório sem ter droga, eu vou autuar pelo 34. É uma norma subsidiária, um crime subsidiário. Baltzer, você entrou no recinto, a equipe tática já fez a varredura. Tem o quê? Produto químico, insumo e matéria-prima. Vai para o 33, parágrafo 1º. Esquece o laboratório. Baltzer, você entrou no lugar e tem a droga pronta. Não tem mais produto químico, não tem matéria-prima, não tem nada. Autua só pelo 33. Porque o 34 é um crime subsidiário. Agora, eu preciso que vocês fiquem antenados. Se eu tiver tráfico de drogas num ponto e o crime do 34 num outro ponto, se eu tiver o 33 num contexto e o 34 num outro contexto, aí dá para autuar pelos dois delitos em concurso, tá? Então, o STJ, pessoal, entende que é possível o concurso desde que existam contextos diferentes. Tá? LG Lira tá sumido, meu amigo. Éder da Silva Valadão. Iron Man Jurídico. Barretão mudou o nome. Grande Pedro Paulo. Mas depois, Pedro, o Mr. White e o Jesse cometem depois, já mais para as outras temporadas, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. O STJ tem uma tese que ele fala, é uma que também vocês vão ver para porte de arma e disparo de arma de fogo,
que é a questão dos contextos diferentes, tá? Eu tenho uma mega operação, num lugar eu consigo achar só o laboratório e o outro eu consigo achar a droga. Então numa residência tá a droga acondicionada e escondida num lugar e num outro lugar, num galpão, eu acho o laboratório. Quando os contextos são diferentes, você esquece essa subsidiariedade, tá? Você deixa de lado isso, tudo bem? Então, para as provas, o 34, ele é um crime subsidiário, tá? Se tiver matéria-prima, insumo ou produto químico e não fala nada, se a questão tiver insumo, produto químico ou matéria-prima, se mencionar isso, tá? Se mencionar isso, você vai para o 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Aí você vai ter que fazer uma adequação típica. Não mencionou nada. Aí se nós temos contextos diferentes, droga está num lugar, o laboratório está em outro, o STJ entende que pode ter os dois crimes em concurso. Se eu entrei no laboratório, tem o laboratório e a droga, aí você vai fazer a autuação só no tráfico, porque o 34 é um delito subsidiário, tá? Fiquem antenados nisso. Pessoal, passando aqui, nós estamos ao vivo e em definitivo. Eu sei, Barreto, mas não tinha o Suassuna, Barretão. Não tinha o Suassuna. Era só Barreto alguma coisa, não era? Não aparecia o Suassuna. Gus Fring. É bom, ele aparece no Better Call Saul, o Gus. O Gus era um personagem interessante. O Gus ficou muito bem. Aquele ator, Giancarlo Esposito, não sei como é que pronuncia. Desculpa se sai o som da água descendo, peço desculpas aos senhores e às senhoras. Pessoal, quando vocês olham o 33, vocês veem que lá tem o tráfico de drogas. Aliás, você tem uma das condutas assemelhadas ao tráfico. Você vai lá, vai ver que tem o 33, parágrafo 1º, inciso 2º. Tem que tomar cuidado agora com isso aqui. Você verá no 33, parágrafo 1º, inciso 2º, o cultivo de vegetal para produção de drogas para fins de tráfico. Cultivo de vegetal para a produção de drogas para fins de tráfico. Cultivo de vegetal para a produção de drogas para fins de tráfico. Tá? Só que tem um detalhe. Atenção. Atenção, tá? 28. Cuidado. Vou fazer aqui um gráfico para vocês. No passado, eu tinha o cultivo. Aliás, no presente, eu tenho cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio. Se você olhar hoje, o cultivo de vegetal para produção de droga para uso próprio está previsto no artigo 28 da Lei de Drogas também, e eu tenho como aplicação as penas alternativas. Então hoje, pessoal, você entra na casa de uma pessoa, não é porque ela está lá com uma maconha gourmet que ela mesma faz só para ela, que ela vai ser traficante, que ela vai ser colocada no 33 para o primeiro inciso 2º. Precisa ver todo o contexto, precisa investigar. Eu tenho cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio, artigo 28 da Lei de Drogas. Está previsto uma pena alternativa. Só que, vamos imaginar isso no passado.
Vamos imaginar isso no passado. É agora que vem um problema e aí já caiu em prova do CESP-Sebrasp. E no passado, na época da Lei 6368 de 76, cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio. O que o CESP cobrou? Uma polêmica. Grande, era Barreto Sobrinho. Era Barreto Sobrinho. É a mesma pessoa, vai ser aprovado. Cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio. Aí, galera, nós tínhamos 3 correntes no passado. Olha que loucura. Então, quando eu fazia faculdade de Direito lá nos anos 90, tinha uma lenda que tinha uma república perto da faculdade que os caras plantavam num tanque uma maconha, pé de maconha, e regavam com leite, sei lá, era uma lenda urbana. A faculdade era imensa, tinha faculdade de Direito, faculdade de Assistência Social, faculdade de Economia. Bom, era cultivo de vegetal para produção de droga para uso próprio. Aí que vem o grande lance, 3 correntes. Se você pegasse a 6368/76, não tinha tal dispositivo. Tinha uma corrente que falava que era porte de droga para uso próprio. Tinha uma corrente que falava que o fato era atípico. E tinha uma corrente que falava que era tráfico. Tá? Então, olha só. Tinha quem falasse. Deixa eu deixar aqui para você poder visualizar melhor no seu caderninho aí que você está fazendo. Eram 3 correntes no passado. Quem cultivasse vegetal para produção de droga para uso próprio. Uma tese, uso. Segunda tese, tráfico de drogas. Segunda corrente. Ou terceira, fato atípico. O CESP veio para o candidato, olha só, na época da 6368 de 76, cultivo de vegetal para produção de droga para uso próprio, eu tinha 3 correntes na 6368 de 76. Aí o CESP fez uma pergunta simples. É fato atípico? Já tinha, olha só, nós já estávamos com a 11343 de 2006, nós já estávamos com a 11343 de 2006 em vigência. 11343 de 2006 já estava em vigência, tá? E aí, o examinador do CESP, numa prova, perguntou, CESP-Sebrasp, é fato atípico o cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio? Hoje você sabe que o cultivo de vegetal para produção de droga para uso próprio está no 28 da Lei de Drogas e tem as penas alternativas. No passado, a lei era omissa. E aí eu tinha o surgimento de 3 correntes: porte de droga para uso próprio, tráfico de drogas, ou tinha quem sustentasse que o fato era atípico, por ausência de previsão. O examinador do CESP chegou, já sob a égide dessa lei. É fato atípico o cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio? Não, não é fato atípico. Tá? Hoje é crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Tá, agora precisa ficar antenado. Se o cultivo de vegetal for para a produção de drogas para fins de tráfico, eu vou ter o 33, parágrafo 1º, inciso 2º. Tudo bem? Olha, Pedro Paulo, o que eu vi, na verdade, foi o cara tentar vender, só que aí a gente procurou. Eu até durante a aula fui procurar aqui. Eu estou até procurando isso. Aonde eu li isso? Eu preciso ver o verbo núcleo, meu velho.
Agora, o problema é a questão da... A gente viu uma decisão aqui da encomenda, que aí falaram que era consumado. O que eu já vi é o cara tentando passar e a polícia chegando na hora que ele tentou passar a droga. Mas ele já tinha recebido o dinheiro. Aí se você pegar o verbo vender, é aquela história. Mas eu posso fazer uma pesquisa mais apurada, tá? Pedro, você procurou? Você procurou, Pedro Paulo? Você procurou? Na prática eu vi isso. Os policiais filmando, quando foi entregar, a polícia chegou e pegou. O traficante já tinha recebido o dinheiro. A droga ainda estava em poder do traficante. Ele recebeu o dinheiro e quando ele foi entregar a droga, os policiais chegaram. Isso eu vi na prática. Agora, é aquela história. Quando eu vou dar incidência, eu não coloco no verbo núcleo, Pedro. Eu dou uma incidência na nota de culpa. Eu tenho que entregar uma nota de culpa para o preso. Você vai estudar a nota de culpa no 303, 304, 305. A nota de culpa conta qual é a incidência que eu autuei o sujeito, tá? Mas não fala o verbo. Fala que eu autuei pelo 33. Tudo bem? Eu posso até descrever no depoimento do condutor do flagrante, que é quem dá voz de prisão, que ele, na hora que o traficante foi entregar a droga, a polícia chegou. Certo, Pedro? Então isso eu tenho. Aí o segundo policial, que vai no termo dele também, o segundo que acaba sendo a testemunha do flagrante, fala a mesma coisa. Quando eu dou a nota de culpa, eu emito a nota de culpa para o preso, para ele saber quem prendeu, para ele saber meu nome, certo? Porque ele está sendo preso, tem tudo lá na nota de culpa, vários dados na nota de culpa. O nome é muito ruim, nota de culpa. Geralmente eles não querem assinar a nota de culpa, você tem que pôr testemunho instrumentário por causa do nome da nota de culpa, certo? Mas lá você não coloca o verbo, você vai colocar o verbo que você está aprendendo, a pessoa, na hora que você está lavrando o áudio de prisão em flagrante, você está ouvindo. Agora, se você me perguntar, eu vi isso, tudo bem? Aí depende. De se considerar ou não. Aí, se a gente procurar livro de doutrina, é capaz de alguém... Aliás, é capaz a imensa maioria é redundante, né? A maioria, ou todos, falarem que não existe. Agora, uma coisa é você trabalhar na prática com isso, como eu trabalho, né? Tudo bem, Pedro? Olha lá, o STJ tem um precedente antigo. Pronto, já tem um precedente. Conta PK. Plantio de cogumelo alucinógeno, não sendo um vegetal, reino fungi, puta, como fica? Meu Deus. Grande Leonardo Miranda. Não, Pedrão, pode perguntar o que quiser. Grande Pedro Paulo, pergunta o que quiser, fica à vontade. Olha, se eu vier aqui, parece um programa de... Esse aqui é um programa de auditório. Amanda, seja bem-vinda, nossa mediadora do chat. O conta PK, plantio de cogumelo, não sendo um vegetal, como é que fica? PK é o seguinte... Você tem o cogumelo, certo? Eu preciso mandar o cogumelo para fazer o exame preliminar de constatação de droga. Tem uma portaria, que é a portaria 344/98. Existem drogas que você não precisa de se usar produto químico, certo? Você não precisa de um produto químico. Bom, por exemplo, a cocaína, o pessoal usa cafeína ou bicarbonato para avolumar a droga. Há algumas substâncias entorpecentes, se eu não me engano a maconha é um exemplo delas, em que você não usa nada para colocá-la no mercado. Você não vai usar um produto químico, tudo bem? Agora, vamos lá. Eu preciso ver, na hora do exame preliminar, meu amigo PK, se aquele cogumelo que você está falando, ele está... Vamos lá, ele contém um princípio ativo que está na portaria, vou ser bem didático e até leigo para tentar explicar. Se eu tiver um cogumelo apreendido e eu mandar para perícia, para o exame de constatação preliminar de drogas, se aparecer que o princípio está na 344/98, eu autuo. Se não aparecer, eu já mandei uma vez uma massa que eu achava que era uma pasta e não era. Deu lá que não reagiu a nenhum, aliás, a nenhum produto químico usado, não teve reação. Então, o laudo veio como, aí tinha lá inconclusivo. Eu liberei o sujeito, certo?
Depende da portaria 344/98. Você teria que pegar a portaria 344/98, que não cai na prova do delegado, a não ser que tenha lá dentro de medicina legal a cobrança da portaria 344/98, para você saber sobre o alucinógeno, o cogumelo alucinógeno, meu amigo PK, tá bom? Bom, tá aqui matéria dada, o 33, parágrafo 1º, inciso 2º, e a questão do cultivo de vegetal para produção de drogas para uso próprio. Grande Rodrigo Fragoso, quem advoga na área criminal, quem trabalha em tribunal já na área criminal, trabalha no tribunal ou já trabalha no MP e quer se tornar delegado, quem já está na seara criminal ou quem já teve o prazer de fazer um estágio em uma unidade policial, quem fez no núcleo de atividade, vocês tiveram prática jurídica como matéria obrigatória no curso de graduação, eu não tive. Nos anos 90, o TCC não era do jeito que é o de vocês e nem a prática jurídica era obrigatória, tá? Você só cursava a faculdade de Direito e o TCC, para vocês terem uma ideia, era no primeiro semestre. Isso lá em 94, tá? O que eu coloco para os senhores e para as senhoras? Quem já teve a oportunidade de ver uma nota de culpa, quando você vai falar com o preso e fala que ele precisa assinar a nota de culpa, esse nome é muito infeliz, tá? Agora, eu coloco para vocês, nota de culpa é o que está no Código de Processo Penal e é o que é cobrado em prova até hoje, nós estamos em 2023, certo? Vamos que vamos para o 35. O 35 eu já falei algumas, tá? O 35 é um delito autônomo, pessoal. Falei ontem um pouco sobre isso. O 35 da Lei de Drogas é um delito autônomo. Quer dizer, agora esquece se tiver o sujeito traficando, se tiver o sujeito traficando, tá? Se tiver o sujeito traficando com outro em um caráter estável e permanente, aí, pessoal, eu consegui apreender a droga, eu tenho tráfico de drogas e associação para o tráfico. Bom, vamos lá. Número de 35. Primeiro, caráter da reunião. STF, eu já vi julgado dizendo que há do verbo haver necessidade de ser uma reunião em caráter estável e permanente. Beleza? STJ. STJ fala que deve haver uma mínima estabilidade entre os associados. Grande Mi Alves. Trabalheira. Para assinar quando é Maria da Penha na Baixada Fluminense. Eles acham que... Nossa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu vi uma matéria no SBT sobre o sujeito que matou uma idosa em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Eu não sei, Mi Alves, se São Gonçalo é na Baixada Fluminense. Mas, assim, eu repensei no tema prisão perpétua. Tá? Não é querer lacrar, não quero lacrar, mas eu nunca vi tamanha brutalidade. Eu vi isso, eu cheguei do plantão, eu dei plantão segunda para terça, ou domingo para terça. Eu não me recordo agora se eu dei plantão domingo para segunda ou segunda para terça. Eu vi um crime em São Gonçalo que passou no SBT de uma senhora que foi morta por um usuário de droga, mas eu nunca vi tamanha brutalidade. Foi em São Gonçalo, Leidiane. Foi em São...
Nossa, eu nunca vi tamanha brutalidade. O sujeito chegou e matou a idosa, batendo com a cabeça dela, e tem as imagens de uma câmera, batendo com a cabeça dela na sarjeta. Depois vocês procurem. Ele foi preso de segunda para terça ou de domingo para segunda. Foi uma das cenas mais brutais que eu vi. Eu nunca fiquei tão com tanta raiva da situação. E aí você vê uma cena tão brutal como essa. Gente, não é querer lacrar, não é querer... longe disso, vocês sabem que eu não tenho tantos seguidores, vocês sabem que eu não fico atrás disso. Minha aula é técnica, minha aula é super técnica. Eu tento ser o mais técnico possível, didático com vocês. Tento ajudar todo mundo. Quem me procura pelo Instagram, vocês sabem que eu respondo as coisas, eu mesmo respondo. É o Facebook apenas que eu não administro. Mas assim, foi de uma brutalidade, tá? Foi de uma brutalidade. É que a minha Alves falou da Baixada Fluminense, eu achei que, desculpa do pessoal que está nos assistindo, que eu não soube, peço desculpas, eu não sei onde fica São Gonçalo, eu sei que é no Rio. Tá? Mas eu nunca vi tamanha brutalidade. Ele foi preso em flagrante, usuário de drogas, ele bateu na mulher como se estivesse lutando no UFC e bateu com a cabeça dela na sarjeta de uma... Bom, eu não vou estender aqui, eu só comecei a repensar a questão da prisão perpétua, que é vedada, né, pela Constituição Federal, mas foi muito brutal a cena, foi muito brutal. E olha que eu tenho 17 anos como delegado. Eu nem recomendo que vocês vejam o vídeo. Bom, pessoal, vamos voltar aqui Obrigado, Mi. Vamos lá. Faço residência jurídica na DPE. Essa semana no plantão eu peguei eu imagino. É difícil. Você precisa ter um psicológico muito... Vocês vão entrar numa seara, numa área como delegado de polícia. Além de ser muita responsabilidade, você tem que aguentar muita pressão. Por isso que eu falo, quando vem a prova oral, o examinador já sabe que você sabe a matéria, você sabe a matéria para passar na primeira fase, para fazer uma prova discursiva, ele quer ver se você aguenta a pressão, tá? Se você suporta a pressão. É de lascar, tá? Pessoal, vamos lá. Pergunta do CESP. Traficante da quadra A se reúne com o traficante da quadra B e juntos eles vão cometer um único tráfico na porta. Aliás, eles vão cometer eles vão cometer alguns crimes de tráfico. Se eu falo que eles vão cometer alguns crimes de tráfico, vocês vão acabar errando na prova. Traficante da quadra A com traficante da quadra B, uma única vez eles se juntam para traficar na porta de uma escola. É uma associação eventual, uma reunião eventual. Dá para se colocar na associação? Não. Então, você vai ter o tráfico de drogas, mas não dá para colocar numa associação para o tráfico. Tudo bem? Não dá para colocar numa associação para o tráfico. Isso já foi perguntado em prova, isso é um julgado do STF muito antigo, está numa nota de rodapé, aliás, pelo menos numa edição que eu tinha do livro do professor Fernando Capês, tinha essa nota de rodapé com esse julgado do Supremo Tribunal Federal. Traficante da quadra A se reúne com o traficante da quadra B para juntos traficarem um único dia, tá? Dá para falar que isso é associação para o tráfico e mais o tráfico de drogas? Não dá para falar em associação. Por quê? Olha só o que eu coloquei para vocês. Associação para o tráfico, eu tenho que ter a necessidade de uma reunião em caráter estável, certo? Para o Supremo Tribunal Federal, estável e permanente. Para o STJ, deve haver uma mínima estabilidade entre os associados, tá bom? Não há necessidade de apreensão da droga. Pode haver? Pode. Daí eu vou para o tráfico também. Mas para se condenar, é um delito autônomo. Eu já tinha dito isso para vocês. Não há necessidade de apreensão da droga. Não há necessidade de apreensão da droga. Tá bom? Não há necessidade de apreensão da droga. Mas então como é que se prova? Como é que se prova, Baltzer? É possível a condenação com base na prova produzida
na interceptação telefônica, vide o caso Belo. Tá bom? Sandra, precisa, eu acho que 40 anos eu acho pouco. 40 anos para esse caso de São Gonçalo eu acho pouco. É possível a condenação com base na prova produzida na interceptação telefônica. É possível a condenação com base na prova produzida na interceptação telefônica. Então, se é um delito autônomo, tá? Eu posso ter só condenação por associação? Posso. Então não há necessidade de apreensão da droga? Não. Então é possível a condenação com base na prova produzida na interceptação telefônica. Agora vem o legal. Eu vou deixar aqui as anotações para vocês. Eu trago para vocês anotarem junto comigo, senão fica aquela aula maçante, né? Peço desculpa, eu fico trazendo slide aqui, fica aquela aula maçante. Então vocês vão anotando comigo. Eu sei que minha letra não ajuda muito, mas eu vou ditando. E aí a gente vai montando um caderninho, tudo bem? Aí vocês vão revisando esse caderninho, indo e voltando, tá bom? Vamos lá. Pessoal, no nosso curso aqui, vamos tentar dar o máximo de informações, possíveis para os senhores e para as senhoras, para que vocês consigam ver o direito penal e o direito processual penal, mais as leis especiais, lá de cima, certo? Então, um detalhe interessante para todos vocês, número de integrantes. Número de integrantes, galerinha. Número de integrantes. Duas pessoas ou mais. Desculpa, eu fiz barulho agora tomando. Sim, dá para fazer, concurso. Eu entendo que é concurso formal. Agora, tem a tese do STJ, Rodrigão. Você já está com o Google aí aberto, coloca a tese do STJ, é uma das últimas. É uma das últimas. Maxon, a gente acaba revendo essas... não é querer lacrar, a gente acaba querendo rever essa parte da Constituição. Mas é cláusula pétrea, certo? Não tem como se alterar. O único jeito é mudar de novo o pacote. Como foi feito no pacote anticrime. Pulou de 30 para 40, pular de 40 para 50. Mas lógico, vai ter sempre alguém, é lógico que eu respeito o posicionamento, que vai falar que 50 anos numa cadeia brasileira é quase uma pena de prisão perpétua. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, e assim, com devido respeito aos membros do Supremo Tribunal Federal à época, quando veio a lei dos crimes hediondos, quando veio a lei dos crimes hediondos, o condenado por hediondo equiparado, ele cumpria a pena no regime integralmente fechado, ele não podia progredir. Eu cheguei a deter um preso em 2006, que ele tinha cometido um crime em 90 ou 91 e ficou preso muito tempo. Ele saiu no livramento condicional. A única maneira do sujeito sair em liberdade era no livramento condicional. O livramento condicional era permitido. E eu vou falar para vocês, um dos argumentos do STF que é cumprir a pena no regime integralmente fechado, como era no passado, um dos argumentos usados para inconstitucionalidade foi de que era uma forma de pena cruel. Cumprir a pena no regime integralmente fechado. Vamos lá? Pessoal, olha que interessante. Rodrigo, mas dá uma olhada dá uma olhada, meu querido, você abre aí no Google, rapidinho, tem teses do STJ, tem um compilado, é uma das últimas teses, tá? É uma das últimas teses. Agora, pessoal, vamos fazer um apanhado geral. Olha só. Número de integrantes. Só que aqui a gente está falando de associação para o tráfico. Isso aqui tem que ser um card. Isso aqui tem que ser um card que vocês têm que estar o tempo inteiro com esse card olhando.
Vamos lá. Associação criminosa. Entre parênteses, que substituiu a formação de quadrilha ou bando. Duzentos e oitenta e oito CP 288 CP 288 do CP. Três pessoas ou mais. Tá? Então fica antenado nisso. Número de integrantes. É uma pegadinha que nós temos. Número de integrantes. É uma pegadinha que nós temos. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. ORCRIMS. Quatro pessoas ou mais. Põe nessa sequência, ó, 2, 3, 4. Você nunca mais esquece. 12.850 de 2013, meus amigos, Rodrigo Fragoso, Minha Alves, Amanda, Sandra, Maxon, Johnny, considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Então eu tenho aqui associação para o tráfico, associação criminosa e tenho formação de organização criminosa. Pronto. Isso aqui você tem que olhar. Grande Vianney. Pedro Paulo, é uma matéria, é um tema polêmico. É um tema polêmico, que suscita discussões. Uma vez, eu dava aula há 12 anos, eu dava aula num curso telepresencial, não tinha curso por streaming. E eu dou aula de ECA, só que eu dou uma aula de ECA, que é a parte dos atos infracionais, a parte das medidas socioeducativas, dos crimes, tá? E aí eu fui entrar para dar uma aula, substituir um professor. Eu era um jovem professor, eu só dava aula para as carreiras policiais. E aí eu estava começando naquele curso, da aula na parte jurídica. E aí eu fui dar uma aula toda esquematizada e fui falar do absurdo que era. Se vocês pegarem o ECA, vocês vão ter aula comigo aqui, é uma das últimas aulas que nós vamos ter, da parte dos crimes previstos no ECA. Mas você vai ver quando a criança e o adolescente são autores de atos infracionais. Aí você vai ver quando ele recebe a internação, o prazo da internação. E aí eu recebi uma crítica que eu estava parecendo o da Atena, apresentando isso que o curso passava no país inteiro, tá? E aí eu recebi uma crítica dizendo que eu estava parecendo o da Atena ao lecionar, só porque eu critiquei o prazo de duração da internação com medida socioeducativa, tá? E aí foi assim, falaram que eu parecia o da Atena.
Aí a coordenação me mandou a crítica. Bom, eu preciso ver, eu coloco no meu Instagram. Tá lá no meu Instagram. É só se no dia da aula eu coloco de manhã, tá? Mas até nós temos várias aulas aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, no parágrafo, nós temos, lá no parágrafo do 30, ainda no 35, ainda no artigo 35 da Lei de Drogas, tá? Vamos escrevendo comigo. Assim a gente treina a escrita também, eu treino a escrita, vocês. Ainda no artigo 35 da Lei de Drogas, tá? Nós temos o quê? Associação para o financiamento e custeio Associação para o Financiamento e Custeio do Tráfico. Certo? Dificilmente cai em prova, tá? Aí, pessoal, número de integrantes, 2 pessoas ou mais. E aí, mesmo entendimento em relação à associação, a estabilidade, o caráter da estabilidade. Tudo bem? Questão do vínculo entre os associados. Você, meu aluno, já assistiu Conselheiro do Crime? Se não assistiu, assista. Michael Fassbender, Javier Bardem, Penélope Cruz, certo? E Brad Pitt. Conselheiro do Crime. Vai lá, procura põe no Google. Depois da aula, depois de você estudar mais um pouquinho nossa matéria, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, se você cumpriu sua tarefa do dia, assista Conselheiro do Crime. Conselheiro do Crime, ou Conselho do Crime, é Conselheiro do Crime. Conselheiro do Crime é o melhor exemplo para você estudar associação para o financiamento e custeio do tráfico de drogas. Tá? Pessoas que se unem, em vez de investir na bolsa, não é? Eu não tenho coragem. Eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho coragem nenhuma de ficar, não é? Eu conheço um amigo que fica o dia inteiro, não é? O cara trabalha e fica lá vendo a bolsa, vendo isso, vendo aquilo. E eu vou falar para vocês, eu não tenho coragem. Eu ponho dinheiro na poupança, fundo de renda fixa, o que puder fazer eu faço, junto dinheiro, compro um imóvel para alugar, Mas, nossa senhora, tem uma galera que fica o dia inteiro, cara, olhando aquilo, né? Não tenho nada com isso, tá? Eu não tenho nada com isso. Mas vamos colocar, vamos lá, as pessoas querem o dinheiro fácil. E aí o que as pessoas fazem? Em vez de tomar por base e fazer um investimento lícito, de acordo com as regras da vida, de acordo com a regra de como se viver em sociedade, numa sociedade justa, a pessoa vai lá e se une para investir valores no tráfico. Então as pessoas se unem para investir valores no tráfico, certo? E aí, para você conseguir compreender esse dispositivo, é melhor você pegar com o professor o 36. Porra, puta spoiler que você deu, hein, Pedro Paulo? Grande Pedro Paulo. Você deu um spoiler agora. Mas vamos que vamos. Artigo 36. Tudo bem? Vamos lá.
Financiamento, e a gente já está caminhando para o fim, financiamento e custeio do tráfico de drogas. Financiamento e custeio. Agora é uma pessoa só. Financiamento e custeio do tráfico de drogas. Esse garantismo hiperbólico. Você falou tudo, Maxon. Você falou tudo. Financiamento e custeio do tráfico de drogas. Financiamento e custeio do tráfico de drogas. Quando eu tenho o financiamento e custeio, pressupõe o caráter, pressupõe o investimento. De maneira reiterada e contumaz pressupõe investimento de maneira reiterada e contumaz de valores em operações relacionadas ao tráfico de drogas. Tá? Então, financiamento e custeio, o professor Guilherme de Souza Nutti, numa das edições, ele falava que era o peixe grande. Aquele que nunca tinha contato. Ele estava sempre longe. Esse você não consegue pegar em flagrante. Financiamento e custeio pressupõe investimento de maneira reiterada e contumaz de valores em operações relacionadas ao tráfico de drogas. Vocês veem a quantidade, vocês se deparam com a quantidade. Essa cena eu não lembro, ela se aposentou, né, a Cameron Diaz, né? Eu não sabia que ela tinha se aposentado. Vários atores se aposentaram, né? Jack Nicholson faz muito tempo. Sean Connery morreu e já fazia muito tempo que não fazia filme. Tinha uns 20 anos que o Sean Connery não fazia filme e veio a falecer. Jack Nicholson, Bruce Willis aposentou, Cameron Diaz, entre outros, né? No Brasil, Ana Paula Arósio. Bom, isso é simples. Você viu o que eu escrevi aqui? Pressupõe investimento de maneira reiterada e contumaz, perdão. A pergunta é, e um ato de investimento? Qual crime Iron Man? Qual o exemplo, meu amigo Iron Man? Qual o exemplo? E se for um ato de investimento? Um ato. Qual o crime? Um ato de investimento. De valores no tráfico. Um ato de investimento. Qual o crime? O sujeito está sem fazer nada. Ele fala, agora eu vou investir uma vez numa operação. Aí aluga uma carreta, põe a droga toda
na carreta e transporta por vários estados até a carreta chegar no local de destino, dá tudo certo e ele recebe a grana. E se houver um ato de investimento de valores numa operação relacionada ao tráfico de drogas, qual é o crime? Qual é o crime? Qual é o crime? Qual é o crime se a pessoa investir uma única vez valores no tráfico, numa operação relacionada ao tráfico de drogas? Qual é o crime? Eu vou ter, pessoal, tráfico de drogas com a pena majorada. Pelo inciso 7º do artigo 40. As majorantes estão no 40. As majorantes estão no artigo 40. Então, um ato de investimento de valores no tráfico responde por tráfico em concurso, perdão, um ato de investimento de valores no tráfico responde por tráfico de drogas com a pena majorada pelo inciso 7º do 40. Tudo bem? Pessoal, é bom vocês lerem as majorantes do 40, principalmente os julgados relacionados ao tráfico internacional, certo? Quando tem remessa de droga, onde é que vai ser o lugar competente para o julgamento, qual é a competência para se julgar, tá? O lugar. Aquela questão do tráfico interestadual, quando o sujeito entra num ônibus e você sabe que vai para outro estado, mas não passou da fronteira. Então, tem julgado a dar com pau sobre isso. Olha as teses sobre esses assuntos, tá? É o artigo 40, são as majorantes. Aí, pessoal, um ato de investimento de valores no tráfico, um ato de financiamento ou de custeio de valores no tráfico, não dá o 36, vai dar o quê? O tráfico, que é o 33, com a causa de aumento do 40, inciso 7º, tá? Causa de aumento do 40, inciso 7º, certo? Pessoal, o próximo é o falcão, o próximo é o olheiro, é o fogueteiro, 37 da Lei de Drogas. Prova da PF, 2009, agente de polícia, escrivão, as pessoas foram mandadas para o norte do país. Era um concurso que eram vagas para o norte do país, nordeste, acho que algumas no centro-oeste, e você tinha que analisar o 37. Como a lei tinha pouco tempo, o candidato desavisado não sabia disso. Grande Marcones Muripeca. Grande Marcones, é isso que é difícil. É isso que é duro, é essa quantidade absurda de julgado. E meu amigo Marcones, se eu tenho muitas armas circulando no país, tá? As que estão de maneira ilegal, tá, pessoal? Se eu tenho muitas armas circulando de maneira ilegal, se há apreensão dessas armas, se há autuação dos indivíduos, eu vou ter sempre uma quantidade de processos e uma hora esses processos podem bater no STJ. Aí você vai olhar lá, hoje eu tenho 12 teses, se eu não me engano, sobre o Estatuto de Desarmamento. De outra parte, a gente tem uma frota de veículo muito grande no território nacional. No território nacional. E aí, como eu tenho muitos acidentes ou muitas pessoas presas por embriaguez ao volante, quando os processos eles pipocam no Poder Judiciário, você vê que uma quantidade chega ao STJ. Aí você vai ter também uma quantidade grande de teses acerca do Código de Trânsito Brasileiro. Falta grave, como a população carcerária é muito grande, o que tem de tese do STJ sobre falta grave, nossa, mas são muitas. Ontem eu falei de uma, da questão de, para se punir
na questão disciplinar, o preso que é encontrado com droga tem que fazer o laudo preliminar de constatação da droga que foi apreendida com o condenado dentro do sistema prisional. Por exemplo, ontem eu falei de uma falta grave, o porte de droga para uso próprio, mesmo não sendo punido com pena privativa de liberdade, sendo punido com pena alternativa, o porte de droga para uso próprio é crime, e se o apenado for detido com droga dentro da unidade prisional, vai ter que ter a falta grave, a aplicação da falta grave. Quer dizer, se nós temos uma população carcerária muito grande, eu vou ter um sem número de questionamentos na justiça acerca da questão da falta grave, o que leva o STJ a publicar a tese. Aí vocês são concurseiros, estão no sal. Lei de drogas, nossa, mas teve tese que já foi superada, certo? Aí você vai ver, tem uma tese nova. Lavagem de capitais, eu tenho 10 teses, se eu não me engano. Interceptação telefônica, eu tenho 8 ou 10 teses. Mas há outras leis penais especiais que você tem um sem número de teses. Maria da Penha você tem súmulas. Eu acho até mais tranquilo de memorizar, porque é mais fácil de cair em prova, a matéria sumulada. Tudo bem? Grande Maurício Marcones Muribeca. Foi ótima a sua intervenção. Johnny Totino sempre participando das nossas aulas, assim como Pedro Paulo. Iron Man Jurídico, valeu, meu velho. Vamos lá. Sandra, muitas leis e o crime só aumentando, mas situação, né? Vamos lá. Tem um seriado no Star Premium que relaciona o aumento da circulação de droga com os outros delitos. Tudo está interligado. Chama Dopesick. Muito bom. Star Premium, Dopesick. Vamos lá. 37. Colaborar como informante para grupo, associação ou organização criminosa voltados para o tráfico. Tá? Então, lembra, começo do Tropa de Elite 2, quando ele é promovido a coronel, depois que o Matias Matias atira no seu Jorge, lembra que é o Beirada? E aí o Wagner Moura, ele fala lá, parceiro, o Matias abriu a cabeça do Beirada, parecia uma laranja, uma coisa assim. E aí ele fala, nossa, camiseta do Fraga escrito Direitos Humanos, ficou toda manchada de sangue. E aí o pessoal não queria receber o Nascimento, aí o Nascimento é aplaudido, aí o Nascimento vira coronel. E aí ele fala assim, parceiro, o Bop começou a operar de blindado. Eu achei esse filme 600 vezes. Lembra que aí tá dando um rasante na favela? E aí os rojões começam a pipocar? Então, pessoal, seria a conduta do Falcão. Não tinha aquele seriado Falcão, Meninos do Tráfico? Seria o Falcão, o Fogueteiro. Tudo bem? Agora, olha só. André Pitangueira. Então, mas é por falta de ausência, é por ausência da norma. Você pode pôr no vender, André. Pode pôr no vender. Certo? Você pode pôr no verbo vender. Ele não vai vender a substância? Ou nos outros, transportar, depende do caso concreto. Ele investe valores, tá? Para transportar a droga. Você põe no verbo transportar. Quer ver o 33? Vou pegar aqui para você. 33, olha lá. Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar.
Tem vários verbos núcleo. Essa pergunta da Andréia, pessoal, boa noite, Andréia, seja bem-vinda, nossa aluna do estudo acompanhado. Andréia, pense o seguinte, o tráfico de drogas, foi o que eu falei na questão do porte ilegal de arma de fogo, são vários verbos núcleo. Então vai depender do caso concreto, certo? É questão de financiar. Na verdade, você não vai pegar. Pega o 40. Pega o 40. Vou pegar o 40. Deixa eu pegar o 40 da lei de drogas aqui. Você pega lá qualquer verbo que ocorreu no 33 e pega a majorante. Vamos lá ver a majorante do 40, inciso 7º. Deixa eu pegar o 40 da lei de drogas aqui para você, para responder. Depois eu vejo do Pedro Paulo. Olha o 40, minha querida Andréia. Inciso 7º. Aumenta se o agente financiar ou custear a prática do crime. Você pega qualquer verbo que puder ser colocado, você pega qualquer verbo que puder ser colocado, 33, transportar, guardar. A droga foi guardada, a droga foi transportada, a droga foi adquirida. Tudo bem? E aí você combina com o 40, inciso 7. Você não vai pegar o verbo, na verdade você pega o verbo e faz um aumento de pena usando o 40, inciso 7. Eu não entendi. Iron Man jurídico. Tá. Parágrafo 1º, 35, caput. Iron Man, meu amigo, eu não entendi o porquê de colocar essa. Do entendimento. Grande Johnny, tem as figurinhas no Zap. Tá, do Tropa de Elite. Exato. André, entendeu? Pedro Paulo Falcão, Meninos do Tráfico, produzido. Eu não vi esse, é muito antigo, né? Já deve ter uns 15 anos. Johnny, tiro 7. Exatamente, Johnny, exatamente ele fala isso. André, sua dúvida é questão. Isso, já respondi, Sandra, para Andréia. Já respondi para André. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui, colaborar como informante para grupo, associação ou organização criminosa. Tá? O grupo pressupõe mais de uma pessoa. Tá? O grupo pressupõe mais de uma pessoa. Colaborar como informante para associação. 2 pessoas ou mais. Tudo bem? 2 pessoas ou mais. E quando a gente pega organização, 4 pessoas ou mais, eu até coloquei aqui para vocês, ó. Organização criminosa, 4 pessoas ou mais. Tá no materialzinho, tá nessa escrita que vai ficar para vocês. Eu tenho aqui 4 pessoas ou mais. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Obrigado, Sandra Gambini. Seja bem-vinda. Estava sumido, Sandra. Sandra Gambini estava sumida. Vamos lá. Agora vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. Pergunta de concurso. E se o tráfico, e se a colaboração como informante for para um traficante? E se a colaboração for para um traficante? E se a colaboração for para um traficante? Porque olha só, colaborar como informante para grupo, você pressupõe que seja mais de uma pessoa. Associação, 2 pessoas ou mais. Organização criminosa, 4 pessoas ou mais. E aí, pessoal, e se a colaboração como informante? E se a colaboração? E se a colaboração? E se a colaboração como informante for para um traficante? Qual crime?
Qual crime? Qual crime? Duas correntes. A que vocês vão adotar para o concurso delegado. Partícipe no tráfico de drogas. A que vocês não vão adotar para o concurso delegado. Fato atípico. Tudo bem? Se a colaboração se der para um traficante, para a prova de delegado, partícipe no tráfico. Ele é partícipe no tráfico de drogas. Mas vai haver, lógico, você sabe que o mundo jurídico é assim, nós temos aulas com advogados e defensores públicos. Se eu fosse um advogado, se eu fosse defensor público, eu ia sustentar a segunda corrente. Tranquilo? Pessoal, até aqui, 37, crime de tráfico. 37, crime de tráfico. 36, crime de tráfico. 35, crime de tráfico. Associação para o financiamento, crime de tráfico. Vocês vão achar na doutrina os chamados crimes de tráfico. 35, crime de tráfico. 34, crime de tráfico. Agora, a grande polêmica que vocês vão ter na vida, no mundo, 37, crime de tráfico, já coloquei aqui. A grande polêmica que vocês vão ter é quais são equiparados aos hediondos ou não. Porque agora eu peço que todo mundo que está acompanhando a aula vá para o 44. Olha que loucura o 44. Olha que loucura o 44. Não sou eu que estou falando. O legislador, eu já tinha feito uma tabela sobre isso. Mas vai no 44. Olha o que o 44 da Lei de Drogas, ele fala. Olha o que não tem de benefício. Ele torna equiparado ao hediondo todos esses crimes. O tráfico eu sei que é, pela Constituição Federal. Mas olha só aonde pode chegar. Olha só aonde pode chegar a polêmica. O 44, os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, 34 a 37, ele não está... Que é aí que eles falam que são os chamados crimes de tráfico. Há quem sustente, há do verbo haver, quem chame de crime de tráfico. Quais seriam os crimes de tráfico? 33, caput, cabeça, como diria o ministro Marco Aurélio, certo? E parágrafo 1º, o que conta com os incisos, vírgula. E artigos 34 a 37. A polêmica é: qual desses crimes são equiparados aos hediondos? Aí acaba não importando, porque você pega a letra da lei e olha o que o legislador fez no 44. É duro você chegar e discutir qual é equiparado ao hediondo, porque você pega o 44 da Constituição, perdão, 44 da Lei de Drogas, peço desculpas, 44 da Lei de Drogas, ele vai falar que o 33, cabeça,
E parágrafo 1º. E artigos. É até uma tarefinha para você para casa. Vai pesquisar o assunto. Você vai ver que eles são inafiançáveis. Você já tinha lido esse dispositivo? Insuscetíveis de anistia, graça, indulto e sursi. E esse sursi é o sursi penal. Não é sursis, é sursi. Aí, quando você vai resolver questão de prova, o 35, para as provas de concurso, o 35 não é equiparado ao hediondo. Para as provas de concurso, o 35 não é equiparado ao hediondo. Só que os efeitos da hediondez estão no 44 da Lei de Drogas. Então, por tabela, fala que não é equiparado ao hediondo, mas está aqui o 35. Onde o 35 está? Vai lá na letra da lei. Quinto, eu assisti Motoqueiro Fantasma. Bom, eu acho que ele volta para o universo da Marvel, meu amigo Iron Man. Pedro Paulo, eu fiz ontem as ponderações. Parágrafo 1º dos 50, a questão do exame preliminar, acho que eu fiz ontem. Tá? Então, o artigo 5º, inciso 43, ele fala que é só o tráfico de drogas. Aí seria só a cabeça. Seria só o caput. Só que aí, olha aqui olha o 44. O que fala o 44? Olha o que fala o 44. Tá? Olha o que fala o 44 da Lei de Drogas. E aí fica para vocês o exercício para casa. Nas provas de concurso, eles perguntam, associação para o tráfico é crime equiparado ao hediondo? Não. O Supremo Tribunal Federal fala isso há muito tempo. Só que aí você pega na letra da lei, eles deram um efeito da hediondez. O Supremo fala que não é equiparado ao hediondo. A maioria da doutrina, jurisprudência, não é equiparado ao hediondo. Prova de concurso, não é equiparado ao hediondo, associação para o tráfico. Aí você pega aqui, ó. Ah, isso aqui, a letra da lei caiu. Se você pegar a prova de delegado de Polícia Civil em São Paulo 2014, eu convido você a mandar para mim a resposta. O porquê da resposta, eu não sei se foi 2014 ou 2018. Em 2014 ou 2018, delegado de Polícia Civil em São Paulo, eu queria que você me mandasse a justificativa do gabarito, do porquê do gabarito definitivo. Olha o 44 da Lei de Drogas, olha a prova de delegado de Polícia Civil São Paulo 2014 ou 2018, que reproduziu o 44, a letra do 44. Então, delegado de Polícia Civil São Paulo, aí, quem tiver interesse no assunto, bate um papo comigo lá no Instagram. O porquê do gabarito definitivo, delegado de Polícia Civil São Paulo, é 2014 ou 2018. Tem uma questão. Na primeira fase, cobraram o 44 por inteiro. 2014 ou 2018. Tá aí, ó. Então, quem quiser discutir, debater comigo o 44 da Lei de Drogas, com base na questão da prova de delegado de Polícia Civil em São Paulo, você está convidado a ir lá no meu Instagram, delegado Sérgio Baltzer, vai lá. Nossa, mas Johnny, eu sou ruim demais para fazer. Johnny, eu sou ruim demais para blogueiragem. Não... Sou ruim demais. Eu não nasci para blogueiragem. Não... Eu não nasci para blogueiragem, meu velho. Meu amigo Johnny Totino. Então eu convido vocês, meus alunos, a irem lá no meu perfil, pega a prova de delegado de Polícia Civil São Paulo, primeira fase 2014-2018, olha o que eles fizeram a respeito do 44 lá. Eu não achei a resposta até hoje. Tá? É o gabarito definitivo. E aí, pessoal, na doutrina você vai ver que existem os chamados crimes de tráfico. Crimes de tráfico. Tá? E aí você pega o 44 e vê a polêmica em relação ao 44. Pessoal, para a gente encerrar, duas situações para vocês, tá? Duas situações para vocês, para a gente encerrar. Prova de delegado de Polícia Civil, aliás, prova de analista do STJ, 2000 e...
Eu vou até comentar o seriado, um seriado que eu tô vendo. Dopesick, que eu tô vendo. Muito bom, o seriado da Star Premium, que é sobre a droga Oxycontin. Oxy. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que o paciente delas necessite ou em dose excessiva ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, esse aqui é o 38. Caiu na prova de analista do STJ, nível superior em Direito. Era um concurso que exigia bacharelado em Direito, 2012. Esse crime é culposo, é o único crime culposo. Elemento subjetivo. Culpa. Elemento subjetivo, culpa. Tá? Aí, pessoal, quem prescrever dolosamente, pessoal, lembra dos opiáceos. Você fica pensando na maconha, na cocaína, às vezes no crack, na metanfetamina, e esquece que há substâncias que estão na portaria 344/98 que podem entrar aqui no conceito de droga. Vamos lembrar dos opiáceos. Prescreveram Propofol. O Michael Jackson morreu por causa de uma dose excessiva de Propofol, se eu não estiver muito enganado. Quem assistiu o filme do Elvis, você vê que ele toma uma dose cavalar de tranquilizante. Vou imaginar que é uma droga que está prevista na portaria 344/98. Tá? Pessoal, nossa, falei igual o Gaguinho do Looney Tunes, do desenho do Pernalonga. Pessoal, vamos lá. Se a prescrição for dolosa, aí eu tenho adequação típica, eu vou lembrar do 33, do tráfico. Tem que prescrever lá, certo? Pessoal, o sujeito não é médico e prescreve uma substância entorpecente, um opiáceo, vai cair no exercício ilegal da medicina em concurso com o tráfico de drogas. Tem uma tese do STJ, tá? O exercício ilegal da medicina, o crime de exercício ilegal da medicina está previsto no Código Penal. O crime de exercício ilegal da medicina é o 282. É o 282 do Código Penal. Então, se o cara exerce de maneira ilegal a medicina e prescreve um opiáceo, eu tenho tráfico de drogas, então eu não vou ter isso aqui. Eu tenho tráfico de drogas em concurso com o 282 do Código Penal. Se a prescrição for dolosa, se a prescrição for culposa, se a prescrição de drogas for culposa, em dose excessiva ou em desacordo com determinação legal regulamentar ou sem que o paciente delas necessite, tem gente que é viciada em opiáceo, pessoal. Precisa tomar cuidado com isso. Tem gente que fica viciada em opiáceo. Pessoas que sofreram acidente automobilístico tiveram que tomar morfina, por exemplo, tramal, dolantina. Não lembro se tramal é opiáceo. Mas vamos imaginar, teve que tomar opiáceo, ficou viciado. Saiu do hospital e não conseguiu continuar a vida sem o opiáceo. Tudo bem? Acontece. Tem gente que fica rodando de plantão em plantão atrás de opiáceo. Plantão médico. Agora, o que eu coloco para vocês? O que cai na prova? Quem é que prescreve? Médico ou dentista. Lembra que tem aquele cirurgião, certo? Ministrar médico
dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem. Ou profissional de enfermagem. Tá? Não coube aí. No ministrar, profissional de enfermagem. Pronto. Então, no verbo prescrever, médico ou dentista, pode praticar. No verbo ministrar, médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem. Então aqui a gente está diante de um crime próprio. Nós estamos diante de um crime próprio. O que é um crime próprio? Crime próprio é aquele que exige uma especial qualidade do agente. Crime próprio é aquele que exige uma especial qualidade do agente. No verbo prescrever, só o médico e o dentista podem praticar. No verbo ministrar, médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem. O elemento subjetivo desse delito é a culpa. Se tiver o dolo no verbo, eu vou ter outro delito, tá? E aí você tem que prestar atenção na tese do STJ. O cara não é médico, prescreveu um opiáceo, tráfico de drogas e o 282 do Código Penal. Tudo bem? Pessoal, para encerrar a nossa aula, o 39... O que foi cobrado na prova de analista do STJ, 2012, prova nível superior em direito, prova feita pelo CESP-SEBRASP. Pessoal, se o profissional for condenado, o juiz vai comunicar a sentença penal condenatória ao conselho da categoria da qual pertença o profissional, tá? Então, se o profissional for condenado, o juiz vai comunicar a sentença penal condenatória ao conselho federal da qual o profissional pertence. Tudo bem? É o parágrafo. Turma, é um crime de menor potencial ofensivo, a pena é baixa. Não é crime de tráfico. É um crime de menor potencial ofensivo, é o único crime culposo na lei de drogas. Tá? O único crime culposo. É um crime de menor potencial ofensivo, então eu posso lavrar um TC. Outra coisa que eu coloco para vocês, o 39 é a condução de embarcação ou aeronave sob efeito de droga. O 39 da Lei de Drogas é a condução de embarcação ou aeronave. Então, quando você abrir o 39, que é o último dispositivo da nossa aula, o 39 da Lei de Drogas, condução de embarcação ou aeronave sob efeito de drogas, expondo o terceiro a risco, tá? Turma, você tem que ficar antenado. Não fala nada de veículo automotor. Condução de veículo automotor sob efeito de droga, outro dia nós prendemos, aliás, nós não, a PM prendeu um sujeito que brigou com a esposa, bateu o veículo lá na cidade satélite do Guará e apagou. Quando foram detê-lo, estava cheio de pó branco o nariz dele. Aí era Key, ele tinha usado Key, certo? Bom, foi levado para a delegacia. Não é crime da lei de drogas. Conduzir automóvel sob efeito de droga, eu tenho o crime do 306 do Código de Trânsito. É a embriaguez ao volante, só que em vez de usar álcool, você substitui por substância entorpecente, tá? O 39 fala de conduzir embarcação ou aeronave. Lembra quando você assiste o Voo? Esse filme dá paura, velho. Eu tenho uma paura desse filme, assisti uma vez na vida no cinema para nunca mais assistir o Voo. Com Denzel Washington, lembra? Que ele tá lá no rendezvous, aí de repente ele levanta, tal, cheira, dá uma cheirada, e aí quando você vai ver, ele é piloto de uma aeronave comercial.
Pessoal, esse filme é muito louco, mas é para você, não é baseado em fatos reais, o voo, porém a gente coloca aqui como exemplo. Conduzir embarcação ou aeronave sob efeito de drogas, tá? Artigo 39, Denzel Washington, mas é mesmo. Pessoal, eu fico por aqui, volto. Olha, acompanha meu Instagram, meu Facebook, que eu coloco lá as nossas aulas, tá? E você está convidado a discutir comigo. Acho que foi a VUNESP que fez essa prova, eu não lembro agora. Não sei se foi a VUNESP, a FCC, a questão do artigo, na parte de leis penais especiais, artigo 44, você pode discutir pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube. Delegado de Polícia Civil São Paulo, 2014-2018, vamos discutir o gabarito do artigo 44 da Lei de Drogas, o porquê do gabarito definitivo que a VUNESP colocou para o candidato. Lei de Drogas é matéria dada. Pessoal, nós voltamos para falar na semana que vem sobre estatutos de armamento, tá bom? A todos vocês, uma boa noite, ótimo feriado, um beijo para as meninas, um abraço para os nossos amigos. Quero agradecer o Manuel por ter me auxiliado na aula de hoje. Quando eu agradeço o Manuel, eu agradeço a todos os operadores de imagem do país e quero agradecer também a Amanda. Foi a Amanda que participou do chat. Amanda, muito obrigado. Eu acho que foi a Amanda que participou. Quando eu agradeço a Amanda, eu agradeço a todos os mediadores do chat, dos chats do Estratégia Carreira Jurídica. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Lembrando sempre, né, a audiência de vocês é um sinal de prestígio para nós do Estratégia Carreira Jurídica, o maior, melhor e mais completo curso jurídico virtual preparatório para concursos públicos do país. Obrigado. Tchau.